Agora a gente vai falar sobre alimentação, porque a gente sempre procura uma alimentação saudável, né? E também começa a prestar atenção nos tipos de açúcar que existem. Tem o açúcar cristal, tem o mascavo, orgânico, demerara, a lista é grande. Mas será que tem como a gente saber qual é o melhor? Qual a diferença entre um e outro? A gente vai saber agora com a Paula, que está aqui com a gente hoje. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. E a lista aqui é grande, né? Até grande. do açúcar e de produtos que têm açúcar, que na maioria das vezes a gente não sabe que tem, né? Eu acho que o primeiro ponto a esclarecer é entender as pessoas que açúcar e carboidrato são a mesma coisa. Porque às vezes o pessoal fala, eu não como açúcar, mas o açúcar é um carboidrato. Porque o açúcar, o carboidrato, ele é dividido em monossacarídeo, polissacarídeo e disacarídeo. O que é isso? Várias moléculas vão formando e tendo nomes diferentes. Então, o nome sacarídeo, do grego, ele define açúcar. Então, carboidrato e açúcar são a mesma coisa. Então, Aqui a gente tem, né? A gente tem o açúcar de mesa, que é comum, que é onde a gente encontra a sacarose. Então, esse é o cristal. Esse é o cristal. Então, a gente tem várias denominações. Então, a gente tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Nós temos maltose, isomaltose, palatinose, derribose. E a gente tem aquele açúcar que a indústria adiciona a alguns alimentos hoje para dar um paladar, melhorar a consistência e sabor. E é esse o grande ponto, né? Hoje as pessoas têm aumentado muito o consumo de alimentos industrializados. E isso tem gerado, sim, vários problemas de saúde em relação a doenças hepáticas, como a gordura no fígado, uma resistência insulínica, diabetes. Então, é muito importante, né, o consumidor gastar tempo no supermercado e olhar o rótulo. Porque muitas das vezes a gente acha que vai estar escrito como açúcar só. E ele tem vários outros nomes. A gente até fez aqui uma... Eu até deixei um pouco também grifado no rótulo, então a gente nunca olhar somente a informação nutricional da tabela nutricional, mas sempre olhar ingrediente. Porque muitas das vezes vai estar escrito lá, 0 açúcar, mas 0 adição de açúcar, mas tem o açúcar presente da própria matéria-prima. Entendi. Então, importante, vai lá e lê no rótulo. Olhou que nós temos, nesse caso aqui, nós temos o amido de milho. Então, amido, ele é um carboidrato, então ele é um açúcar, tá? Xarope, então a gente tem xarope de glucose, xarope de milho, isso se refere ao açúcar. E nós temos aqui, então, só nesse produto, nós temos o amido de milho, açúcar demerara, mel e açúcar invertido. O que é esse açúcar invertido? O açúcar invertido é que a indústria utiliza, ele faz uma modificação da molécula do açúcar. Então, a partir do momento que já modificou, o nosso corpo já vai reconhecer como algo estranho. Então, é difícil até para a gente ter uma metabolização. É um açúcar realmente para adicionar mais sabor ou palatabilidade ao produto. Mas tem o açúcar ali. Mas tem açúcar. E às vezes a gente acha assim, não, mas o açúcar só está em bolachas, né, ou mel. Não, a gente tem açúcar desde um ketchup, que é importantíssimo ler as informações, né, atrás do rótulo, ingredientes, até mesmo ao hambúrguer de frango. O hambúrguer tem açúcar? Tem açúcar. Aquele industrializado. Industrializado. Então, quanto mais a gente puder fazer algo natural e fazer em casa, melhor. Então, ler os ingredientes é muito importante. E a gente tem aqui carboidrato, tem o açúcar aqui. Tem açúcar. Aqui, ó. Isso mesmo. Amido modificado, que também é um tipo de açúcar, tá? E também temos o açúcar. Mas eu não quero que as pessoas tenham medo de comer açúcar ou carboidrato de agora para frente. Então, a gente tem que entender que nós precisamos ter moderação. Se a gente conseguir reduzir o consumo de alimentos industrializados e manter o açúcar do próprio alimento, melhor. Porque às vezes, Mônica, as pessoas têm medo, não vou comer fruta porque tem frutose. A frutose hoje, utilizada pela indústria para adoçar alimentos, essa sim faz mal, porque é um açúcar que ele isolou. Mas a frutose da fruta, ela não faz mal. Pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a gente tem, além de água, nós temos fibra, vitaminas, minerais, que vão todo auxiliar esse processo de metabolismo desse carboidrato no nosso corpo, tá?
Tá. E até em relação aos tipos de açúcar hoje que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, já troquei o açúcar cristal e já estou usando mascavo. Ou demerara, que agora virou, né? Isso, e o açúcar de coco também é muito evidente. Que é esse aqui, né? Que é esse da frente. Ele é bonito, esse açúcar? Muito bonito. Então, em termos de absorção, gerar índice glicêmico na hora da absorção é igual de todos. Única exceção do açúcar de coco. Ele é o único hoje que tem menor índice glicêmico, ou seja, que não altera tanto a sua glicose sanguínea na absorção. E eu posso usar esse açúcar de coco no café, no Pode suco? no café, no suco. Para fazer um bolo? Isso. Ele não vai ter o tanto poder adoçante quanto os outros, no caso... Porque as pessoas hoje estão muito acostumadas a sabor doce. Elas procuram doce. Então, a gente tem que aprender a adaptar o paladar a reduzir isso. Então, comer um alimento que ele tenha gosto, né, daquilo. Então, tomar um café porque ele tem o gosto do café, saber apreciar. E não por conta do açúcar. Eu acho que isso é importante frisar. E quanto mais açúcar a gente come, mais viciante a gente fica. Então, e você falou no número de pessoas com diabetes, que tem muito a ver com esse consumo exagerado do alimento industrial e que todo rótulo vai ter um açúcar ali, né? Todo rótulo vai ter. Então, de hoje em diante, tem que ler ingredientes. Não adianta ler somente a tabela nutricional. E isso é importante porque hoje o consumo, né, de açúcar ele está muito mais relacionado ao aumento de colesterol e triglicéridos, o que antes a gente tinha devido ao aumento de gorduras. Mas acho que está todo mundo já naquela, não, gordura faz mal. Então aumentam os produtos, né, ou de panificações, refinados. Quem está em casa pensando assim, falando, Mônica, mas eu não tenho como comprar um açúcar mais caro, porque é um investimento que a gente faz, a gente tem que pensar assim, claro. Né? Ok, tá todo mundo apertado, enfim. E aí, qual usar, então, assim, moderado, como você disse, por exemplo, açúcar cristal que é mais comum. O que a gente pode usar se eu não tenho como ter esses aqui, mascavo de coco e demerara? Tá, porque em relação ao benefício, demerara e mascavo, eles possuem vitaminas e minerais que eles não passam pelo processo de refinamento. Então, o açúcar refinado, o cristal, ele não teria nada, é uma caloria vazia. Eu acho que as pessoas precisam se adaptar a utilizar menos e ficar menos dependente do açúcar. Né? Porque quando você tira realmente a quantidade de açúcar do seu dia a dia, seu corpo começa a sentir uma falta. Gera uma questão de abstinência. Porque o açúcar, ele ativa esses receptores do vício no nosso organismo. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. Por isso que muitas pessoas têm mais ansiedade e até depressão com a falta do açúcar. Então, é aprender a utilizar menos. Então, se eu já consigo fazer um suco, vamos supor, que ele não precise ser adoçado, eu vou pegar ele sem açúcar, ou vou colocar uma fruta mais docinha com uma outra mais azedinha para dar aquele paladar, né, do doce, mas temos que adaptar a novos paladares. Eu acho que é isso que é importante. É esse que é o caminho mesmo, né? Quer dizer, não é tirar, não é riscar, mas se adaptar a novos sabores, a novos paladares, isso né? Para poder ter o docinho que a gente gosta tanto. E só frisando, então, em relação a carboidratos, hoje até na área esportiva, a gente tem alguns outros também muito utilizados, com outros nomes, o oximase, derribose, palatinose, que todos têm velocidades de absorção diferente de açúcar. Então, que eu acho que é importante a gente estar familiarizado com todos esses nomes, porque a gente pode pegar um produto e ter lá e a gente já entendeu, opa, aqui tem açúcar. E esses que você falou, para a gente encerrar, são mais utilizados por pessoas que são atletas. Praticantes de atividade. Esporte mais ali, né? Isso, dependendo de alguma prova, alguma competição, a gente precisa de um mix de carboidrato. Muito bem. Essa é a Paula Soares, nutricionista, que esteve com a gente aqui hoje, né, no Manhã Total, explicando muito sobre o açúcar aí. E eu acho que esse recado é interessante, para a gente nos acostumar aí, nos adaptarmos a novos paladares. Obrigada, viu, Paula? Obrigada.